Bom dia, Tauan. Tauanzinho, bom dia. Iris, Malu, Anaísa. Bom dia. Vamos começando, né, gente? Já passa 1 minuto, 8h51. Temos que usufruir o máximo possível os 40 minutos que o Zoom nos permite. Bom Vamos já dia. abrindo. Bom dia, Nália. Vamos já abrindo. Bom dia, professor. Bom dia, grande Lucas. Ó, aí, Malu tá dizendo que tá com a garganta doendo. Vamos abrindo logo a correção, página 11 de atividades. Malu, tá com a cara de doente. Só Jesus na causa. Olha o Gabriel aí comendo seu sanduba. Gabrielzinho, Linus, BR. Então vamos lá, correção. Como é que ficou aí, Nália, Lucas, os demais? Como é que ficaram aí essa ordem? A, C, D e B. Muito bem, Rian. A, C, D e B. Tauan, confere aí, Tauan. Se os parênteses do primeiro na página 11 ficaram assim. A, C, D, B. Bom dia, Terezinha, chegou agora. A, C, D, B, correção do primeiro da página 11. Vamos ao segundo. O desenvolvimento das técnicas agrícolas proporcionou a produção de mais alimentos. Verdadeiro. Segundo parênteses, a utilização de arados, enxadas e foices produzidos com ferro favoreceu a prática da agricultura por serem mais resistentes. Também é verdadeiro. Terceiro parênteses, o aumento das áreas de cultivo foi responsável pela derrubada de muitas florestas. É verdade, né? Diga, Lucas. Alex, primeiro. Foi Hum, como? Eu acho que eu cheguei um pouquinho atrasado. Nós está primeiro no ficou segundo. ACDB, o primeiro. ACDB, a ordem dos parênteses. Confere aí, Gabriel Marques. E no segundo, estamos no terceiro parênteses, vimos que os dois primeiros eram verdadeiros e o terceiro parênteses também é verdadeiro, né, gente? Isso é uma consequência natural. Se você quer ter mais área de plantar, consequentemente, florestas, matas, árvores serão derrubadas. Penúltimo parênteses, a rotação trienal, aquela terra dividida em três, que Nália falava para a gente na aula passada, gerou grande desgaste do solo destinado à agricultura em pouco tempo. Pelo contrário, né, Rian também lembrava, é falso por quê? Porque favoreceu a fertilização e o descanso da terra. E o último parênteses, o excedente agrícola, o que sobrava da comida, do que era colhido, fez com que a troca de mercadorias fosse aos poucos substituída pelo comércio com o uso de moedas. Nos centros urbanos, os burgueses impulsionaram essas atividades. É verdadeira. Verdadeiro. A troca de mercadoria foi substituída pelo comércio, com o uso da moeda. Baixa Idade Média, né? Então, sim, Lucas. Então ficou verdadeiro, falso, verdadeiro. Então são 5, né? Os dois primeiros, verdadeiro, o antepenúltimo, verdadeiro, o penúltimo, falso, e o último, verdadeiro. Ou seja, só tem falso o penúltimo. O restante é tudo verdadeiro, isso. Feita a correção, nós voltamos para a página 21 do livro didático. Algumas pessoas têm perguntado no privado sobre o assunto dessa avaliação que vai ter. Sim. Então, o assunto Fala aí, vai vá. ser esses capítulos que a gente está estudando. A gente já estudou 13, estamos vendo o 14, e até o dia da prova, eu acho que vai dar tempo da gente ver o 15 também, tá?
Então vai ter lá Professor, esse monte. só 2 ou 3 capítulos no máximo. Então, não é muito, não. É não, porque a gente 60 páginas. já está estudando, aí está fresquinho na mente da gente, né? Não tá, não. Mas aí depois eu vou passar direitinho os assuntos para vocês. A primeira pergunta lá da prova que vai ter de Então, história vai ainda ser não sobre está isso. certo. Então, ainda não está certo, né? Não está certo até onde vai. O que a gente já estudou é certo que vai cair. Até onde vai é que a gente vai ver as vésperas do dia da prova, ok? Isso que a gente já estudou até a página 20, então todo o capítulo 13 e até a página 20 do 14 é certo que já vai cair. Agora, daqui para frente, até onde a gente estudar, até chegar a data da avaliação, também irá cair, certo? Mas aí depois, para facilitar, eu vou dar aquela dicasinha legal. Não, professor. Os capítulos desse livro aqui é pequeno. É Achei que era igual da educação pequeno. Só são dois. física. Até agora só são 2 assuntos, né? O feudalismo e a baixa Idade Média, Idade média. renascimento urbano, é o que a gente está vendo. E aí depois eu dou aquela dicasinha das perguntas. Primeira pergunta vai ser sobre esse assunto. Segunda pergunta vai ser sobre esse assunto, para facilitar. É Tá? isso aí. É 5 perguntas da sua matéria, né? 5 de cada. A gente está conversando para ser 5 somente de português e matemática. As outras matérias seriam somente 3. Vamos ver se o coordenador Jaelson aceita, né? Meu Deus! Vamos lá, Tomara. as feiras e as rotas comerciais. Quem começa Que lendo página, aí? professor? Que eu tava vendo o 20, assunto. Calma aí. 21 do didático. Tauanzinho, quer começar lendo Falei aí a aonde? página 21? Com o aumento. Posso, então? Vai, Rian. Que Tauan acho que tá assistindo televisão, tá brigando com o cachorro, no caso. Com o aumento da produção agrícola ao final do século XI e durante o século XII, né? Isso. Do século XII, houve aumento dos excedentes que intensificou as trocas entre os feudos. Aos poucos, mercadores regulares passaram a comercializar produtos oferecendo na entrada do castelo, nos pátios, nos monteiros e nos núcleos urbanos. As trocas locais e deslocamentos dos mercados ocasionaram intensa rede de comércio e levaram ao surgimento das feiras. Então, foi mais ou menos o que a gente respondeu lá naquele penúltimo parágrafo, né? Da correção, do segundo da página 11 de atividades. Era mais ou menos esse assunto aí. Nas feiras locais, os excedentes, aquilo que sobrava, era os excedentes agrícolas e madeiras eram trocados por artigos artesanais. Gabrielzinho, não risca a tela. Artesanais, artigos de luxo, tecidos, especiarias e produtos de primeira necessidade, como sal. Essas trocas atraíram mercadores que percorriam as rotas para levar e trazer mercadoria. Então, aí o surgimento das feiras. É como se fosse uma fábrica. A fábrica faz e os outros vão lá pegar para revender, né? Isto. O intenso afluxo, ou seja, movimento de mercadores e mercadorias, gerou rotas que inicialmente eram apenas caminhos abertos entre os campos e as matas, mas que se transformaram em estradas movimentadas. No cruzamento dessas rotas ou de qualquer outro local de grande circulação de pessoas, surgiram as feiras da Idade Média, medievais. As maiores formaram-se em pontos nos quais havia o encontro de rotas, como a feira de Champagne, em francês, tornou-se uma das mais importantes do comércio medieval. Havia na Europa 2 rotas principais, uma ao sul e outra ao norte, do continente europeu, hein? Na Rota do Sul atuavam comerciantes das cidades italianas de Gênova e Veneza, que controlavam o comércio da região do Mar Mediterrâneo. Olha, gente, a gente vai precisar dessa informação aqui no 7º ano, hein? O comércio marítimo, comércio pelo mar Mediterrâneo,
era controlado por quem? E vai usar para a prova? Não, isso aí só no 7º ano que a gente vai precisar disso, quando a gente estiver estudando as navegações. Então não precisa marcar não, né? Não, o comércio, só lembrar, assim, dá uma atenção, porque mais, quando for o próximo ano que a gente voltar essa informação, você vai lembrar dela. O comércio pelo mar Mediterrâneo era controlado por quem? Genova e Veneza. Gênova e Genova. Veneza, ou seja, cidades da Itália, pela Itália. Isso vai fazer com que outros reinos da Europa, Portugal e Espanha, procurem outras rotas que não seja o mar Mediterrâneo. Então, é procurando essas outras rotas que os europeus vão chegar à América, que é o que a gente vai estudar no 7º ano. Por onde chegavam os produtos vindos do Oriente? Então, a galera da Itália, dessas duas cidades, Gênova e Veneza, iam lá no Oriente, pelo mar Mediterrâneo, traziam produtos aqui para o Ocidente, para a Europa. A Rota do Norte, por sua vez, constituía-se de comerciantes alemães. É claro que na época não tinha ainda a Alemanha, né? Nós vimos lá que eram chamados de povos germânicos. A região da Germânia, o norte ali da Europa, que dominava o comércio na região dos mares do norte e o mar Báltico. Eles comercializavam produtos como cereais, trigo, pescado ou peixes e madeiras, formando a Hansa ou Liga Hanseática. Essas são só informações, não precisa ter a preocupação de decorar, não. Observe com atenção essa ilustração, que por ilustrar livros na Idade Média eram chamadas de iluminura. Produzida lá nos anos 1400, século XV, que representa como seria uma feira numa cidade medieval. Na concepção do pintor, do artista, em seguida responda. Primeira, é só para a gente conversar, tá? Quais atividades comerciais você consegue perceber nessa imagem? Uma feira, né? Venda de tecidos. Venda de roupa. Isso, animais. Aqui, ó, de porco. Porco. Alimentos. Alimentos. Boi. Vasos, de parece boi. ser vaso aqui à esquerda. Ovo de galinha ou é galinha ali. Aqui não sei se é Acho que é abacaxi, perto da cruz aqui. Galinha, tem galinha aqui muito bem, Rian. Boi, Venda de cestas. cestas, vasos e isso, né? Tem uma colher aqui Tecido para para quem tem roupas. uma colher grande aqui para quem tem a boca grande, come muito, feito Gabriel Marques. Segunda questão. Você percebe mudanças em relação ao comércio medieval e da nossa época? Com certeza, né? Sim. Hoje nós o não temos mais estilo. esse comércio misturado de animais com roupas, com vasos, utensílios. Não, o comércio de animal é separado hoje, né? Rian vai muito aí às É. feiras de gado, de cavalo. Nem Feira de tanto, fruta é mas quando eu separada fui, da o boi feira deu uma de carreira em roupa, mim. né? As bancas de roupa são separadas das bancas de frutas e verduras, não é mais essa Eu não vou mistura. muito não, professor, mas na última vez que eu fui, levei uma carreira de um boi. Mas, rapaz, será que ele se assustou com a tua beleza? E aí nós vemos também que tem, hoje em dia existem Ai, ai. as bancas, né? Não é tanto assim caixotes ou expostos no chão. Terceira Alan. pergunta. Ô. Oi? Tá, ó, em vez de fazer a tarefa, tá o quê? Brincando com o cachorro. Mas, rapaz. Bota esse cachorro na feira para vender. Terceira pergunta. Percebe também permanente? Sim. Como a gente já citou, ainda hoje se vendem muitos desses produtos, a gente encontra nas nossas feiras atuais. Conversado, passemos aí para a página 22. Cochila não, Gabriel. Desperta. Vamos lá, interpretando documentos. Quer ler esse parágrafo aí, Gabriel? Observe. Lê aí, Gabrielzinho, para despertar. Observe no mapa o comecinho aí da página 22. Lê aí. Não vai para seguir os principais locais que ocorriam as feiras medievais, as rotas dominantes do comércio medieval. Perceba também quais eram os principais produtos comercializados e qual era a sua procedência.
Valeu, Gabriel. Obrigadão aí. E aí nós temos a chamada Rota do Norte, essa amarela, que tem esse nome na legenda. Temos em azul as rotas do sul, pelo mar Mediterrâneo, né? Você percebe aqui, ó, onde já tem Beirute, aqui à sua extrema direita, Achei. já é, aqui onde eu estou passando o mouse, já é Oriente. Então a galera saía aqui da Itália, né? Gênova, Veneza, pelo mar Mediterrâneo, ia lá no Oriente, buscava esses produtos aqui em Constantinopla, que a gente já estudou, e voltavam trazendo para vender na Europa. Como a gente disse, Ô, Portugal... professor, que cidade é essa? O quê? Que cidade é essa aqui, ó? Nós já estudou. Kaliningrado é essa, não? Eu achei que ele Não, estava perguntando aqui, de ó. Constantinopla. É porque não tá dando para ver aí, Gabrielzinho, no teu. Mas eu acho que tu tá aqui com o mouse, com o lápis em cima de Kaliningrado, eu acredito que seja, né? É, né? Sei lá. Ah, esse não sei. Vitebsk. Aqui já são os nomes Ah, da raiz germânica, né? Esse idioma que é muito difícil Olha, de falar. professor, ali, Genova e Vezena. Gênova e Veneza, isso mesmo, são cidades da Itália. Como a gente disse, eles ó, viajavam isso pelo mesmo. mar Tem Mediterrâneo, até Paris. Paris, já existia Paris nessa época, e aí eles viajavam até o Oriente e traziam de volta esses produtos para vender na Europa. E como a gente disse, a galera aqui excluída desse comércio marítimo, os outros reinos europeus, sobretudo Portugal e Espanha, que buscando outras rotas de comércio, porque essa aqui já era dominada pelos genoveses e venezianos. Então, Portugal e Espanha, buscando outras rotas de comércio, vão acabar chegando na Europa. Mas aí é só assunto do 7º ano, mas você sabe que a gente vai voltar a lembrar desse detalhe aí. Leitinho, Oi, Gabrielzinho. nessa época existia carro, não? Carro puxado Carroça. por animais. É carroça. Tração Carro a de motor. boi. Carro de boi, cavalo. Cara, boi. Isso. O povo ainda usa para carregar capim. O carro, como a gente conhece, ele só vai surgir lá nos anos 1700, século XVIII. Mesmo assim, era um motor maior do que o carro. Primeira pergunta. Capega. Cidades nas quais, e era, por incrível que pareça, o carro era queimado a lenha, o motor do carro. Feito a lenha, feito de Oxe. madeira, e o motor também queimava madeira. Se não tivesse cuidado, pegava fogo. Então, Era era feito... igual o trem. Isso, muito bem, eu ia dizer isso agora. Era feito um trem só que em tamanho menor, né? Só para carregar pessoas. Mas a ideia do carro foi, de fato, para sair da tração de animais, puxado por animais, para chegar ao motor que nós conhecemos hoje. A inspiração foi o vagão do trem, muito bem. Cita as cidades nas quais se estabeleceram as principais feiras. Então a gente pode mencionar Paris, que Nália encontrou aí. Professor, é porque aqui tem um quadradinho na legenda que tem feira importante. É isso. Aí tem Bruges, Antwerp, Paris, Colônia Brugge. e esse não é mais estranho. Brugge. Bruges. Ô, professor, nesse segundo é mais pro norte, né? É, vamos colocar também aqui nesse primeira cidade que Gabriel Marques encontrou aí. Colônia. Vitebsk. Onde é que tá o nome aqui pra eu ver como é que se escreve? Eu digitei aqui na tela, ó, Vitsyebsk. Ah, beleza. Ah, pensava que era só aqueles que tinham o quadradinho. É, pelo correto seria as principais, né? Uhum. Feira importante. Mas aí, como o Gabrielzinho me Pronto, contou Leitinho, essa, coloquei. valeu. Sim, Rian, era tu que ia falar como é que a gente coloca aí no segundo as regiões nas quais se estabeleceram as principais feiras medievais. É mais pro norte. Norte. As regiões. Norte da Europa. Atual Alemanha. Norte da Europa. Tá. Ô, professor, e aí? Como é que tá a minha nota aí? Fala aí. Tá um 10. Europa.
Certeza, tá de Precisava- brincadeira, não? Não precisava nem fazer prova. O professor Mas Cleiton. tem que fazer, né? Quem já participa da aula, ligando a câmera, participando, já está aprovado, né? Agora, quem participa, não fala nada feito Cecília, não manda uma tarefa feito Terezinha, aí tem que ir para fazer a prova presencial. Ô, Ó, professor. professor, Anaísa prova já está é para aprovada, reforçar, Lucas né, a também. nota? Oi. A prova é para reforçar a nota. É, só para botar na caderneta, né? Mas E se também, fosse pelo ô professor, professor, nem e também faria. quem tá com a nota assim um pouco boa, você não vai Sim. esforçar tanto. Não, porque o assunto também já está fresquinho na cabeça, né? A gente está estudando. E a gente, Também. nas vésperas da prova, vai dar aquela dica lá, Malu. Pergunta tal, Na vai hora ser da sobre esse prova dá um assunto. branco. Certo, O Ceci? professor Eu Cleiton. falo com o Ceci, ela desliga a câmera. Oi. Nosso cérebro, professor, ele é muito bom. A pessoa lembra de tudo, só que quando é Bem. na hora da prova, dá o branco. Olha aí, o João Verdade, Pedro a está com pessoa a gente hoje estuda, aqui, também ligou a estuda. câmera. Concordo, Nália, concordo. Também concordo. Eita, vocês são uma graça. Vamos lá. E não é não, Terceira, professor, quando você é era isso pequeno, mesmo. você não se esquecia de nada, não? Esqueci, assim. Então, Eu não era assim um aluno tão interessado quanto você, não, Ria. Era mais ou menos assim. Gabriel Marques, ficava na sala, imitava eu também foca, brinco, mas era tem, expulso tem da hora aula. que Tava a pessoa com tem que estudar ou então reprova. Eu brinquei Depois no a pessoa começo do leva ano uma e levei pisa. bronca. Então aí a pessoa não faz mais. Então, né, Naila? Depois a pessoa leva uma pisa se repetir de ano. Ah, hoje em dia tem isso mais não. Na minha época tinha. Eu ficava tremendo de medo para passar adiante, senão a mãe ameaçava. Se não passar, leva uma Pô, pizza. minha mãe também ainda. Minha mãe falou, "Ó, se você não passar, vai levar a pisa os 365 dias." Mas, rapaz. pega. Vamos lá, o terceiro, Tauanzinho. De que maneira o estabelecimento dessas feiras pode ter contribuído para a formação de cidades, juntando pessoas, né? Vamos botar aqui uma palavra assim, ó, aglutinando, ou seja, juntando Poxa. Eu vou colocar juntando. pessoas. Eu também vou botar juntando. Bota. Palavra estranha. Meu português no dicionário não é muito bom, não. Cleiton, Oi? O meu também não. como é o nome? Aglutinando, tá aqui na tela. Que é Juntando pessoas. ou aglomerando, poderia ser outra palavrinha também que a gente poderia colocar para enriquecer o nosso vocabulário. Aglomerando, pessoas oferecendo serviços como hospedaria, Pronto. e restaurantes. Restaurante é uma palavra mais atual, não é tão da época, não. Eu queria encontrar um sinônimo. Eu só não quero ficar com nota ruim em inglês, porque em inglês. Hospedaria e restaurante. Só não quero ficar com nota ruim em inglês, porque em inglês não sei muito, não. Essa palavra hospedaria, cadê ela? Igual eu. Hospedaria. Hospedaria e restaurante. É, Seriam estalagens. O restaurante é bem uma palavra da época, não é uma palavra mais recente. Mas seria um estabelecimento que oferecia comida aos viajantes, aos feirantes. Né? Essa palavra hospedaria me fez lembrar a Cecília na prova de português, mas ela desligou a câmera. Vamos lá, passar adiante, página 23. Calma. Ok, quando terminarem, Calma. quando terminarem de responder, Toma tem um água sinal. aí. Vitor Matheus, Diego. Eu tô em hospedaria, calma. Ok. Tem restaurante. Tauan, vai fazer a tarefa Eu sabia que eu não gostava de do história. cachorro, Tauan. Mas, Nália, ainda bem Eu que também passou não a gosto. gostar, né? Mas Ó, também com a professor, eu também professora não gostava, não, daquela, quando era por videoaula. Com videoaula eu também não gostava, não. mas também com a professora daquela do ano passado, né, Vanessa Nail, que não tem quem goste mesmo, não. Mulher chata. Ela era boa, professor. Mas Agora vamos em hora de É. história, Vamos fofocar ela, viu, Terezinha? Misericórdia.
Diego Todo terminou, mundo- quando ele terminando, dê um sinal aí. Não, Diego professor, é Todo- porque terminou. tinha muito texto. Terminei, professor. Nós ficava e brechando na porta. Tinha. Quando ela chegava, corria nós tudo em paz cadeira. eu ficava Raquel, sentada. Cauã, Terezinha, cochilou, Anaísa terminou, já deu aqui o sinal, Lucas. Não era Naila. Eu e Deve o ter Nito tudinho marcar ficava muitas brechando na datas porta. na cabeça. Gabrielzinho Esse Marques ficava respondeu ou deixou livre em banco, seu Gabriel? Quando Eu for e aí, o tá no menino. game começando, deixa eu vou olhar se ele Eu e tem. o... Ô, professor, João eu e Pedro os meninos, terminou, nós ficava Iris, cadê? brechando na Terminou, porta. aí Gabriel estava ali mostrando o livro respondido, muito bem, parabéns. Nós ficava Então, brechando na cachorro aí porta, tá eu e aquele os murinho meninos. em cima do sofá, Tauan. Vamos lá, página 23. Já tá aqui. Eu e Bora os lá. meninos ficava brechando na porta, professor. Quando a professora Professor, tô botava a terminando o cara, terceiro. nós saía correndo. Tá no terceiro ainda, Isaías? É, tô terminando. Ok, Ô, aglomerado. professor Cleitinho, Sim, no dia da prova eu vou espiar o seu comendo pouco mortandela. beleza. Leve meu pão com mortandela pra eu comer lá, viu, cara? Professor, o senhor É, sabe a bora professora vai dar a falar? resposta, né, professor? Vou Pra nós levar pouco tudinho, né? mortandela nada, vou levar logo um hambúrguer. Muito bem. Naila ia falando. O senhor sabe Embaixo do a ganhar hora que é pra nota, nós estar lá? né? Quando eu não sei se é de 8 horas. Porque eu Ele tinha só esquecido de colocou a perguntar data, a não Gelson. foi naquela arte? Foi. Só Mas mandou a a frente data. eu acho que ele deve dizer. O quê? A hora que é para estar no colégio. Então, Eu não sei terceiro, não. aglomerando, aglutinando, juntando pessoas, oferecendo serviços como Mas hospedaria ainda tá longe. e Ainda tá longe. restaurantes. Isaías, para Ainda tá terminar aí, longe, dê um ainda sinal tem para a tempo. gente continuar. Ainda tá longe, ainda tem tempo pra saber. É. O Acredito que ruim é quando Isaías estiver tenha faltando um concluído já o dia. terceiro. Oxe, Vamos continuar. Arisbão. Terminei, professor. Valeu. professor, Sim, Leitinho. Gabrielzinho. que cidade é essa? Peraí, É na essa daqui hoje é. é Inglaterra, em Edimburgo. Essa daí eu acho que Burguesia. Camping, A Bremen, padaria burguesia. seria alguma dessas. Kaliningrado. É, Essa acho que daqui, deve ó. ser essa aí que o senhor acabou de falar. Eu acredito que Crescimento seja essa, das lápis. cidades e a formação da burguesia. Ou se não, eles começam com J. Esse tipo de Antuérpia, Hã? Colônia, Ó, professor, tá marcado aí, ó. burguesia. É porque fica pequenininho Burguesia. aqui para mim. Não consigo enxergar não, Gabrielzinho. Ó, tá falando burguesia ali, ó, professor. Tem que Vamos dar lá hambúrguer pra nós. descer para a página 23. Crescimento das Professor, cidades e a formação da burguesia. Olha, gente, presta atenção agora, hein? Lembra daquela piramidezinha que a gente fez? Sim, clérigos em cima, Clérigos, não sei o que embaixo, nobres não sei o que e embaixo. Camponeses. E Camponeses. É. Só que a gente vai trocar a base daquela pirâmide social, a gente vai trocar, ao invés de camponeses, vai trocar por terceiro estado. Porque naquele último grupo estava camponeses, estava artesãos e estavam também a burguesia, que a gente vai ver surgir agora. Então, daquele terceiro grupo, entre camponeses e artesãos, a burguesia será o grupo mais importante daquele terceiro estado, daquela base da pirâmide. O grupo mais importante vai ser a burguesia. Já adiantando, Tauan e os demais, quem é a burguesia? É a galera que vive do comércio, os comerciantes. Com o passar do tempo, a burguesia vai enriquecer e vai querer ter os mesmos privilégios dos nobres e dos clérigos. Por isso que a burguesia será o grupo mais importante, ou seja, com mais destaque e atuação lá da base da pirâmide, certo? Então, toda vez que falar em burguesia, você sabe, é a galera que vive do comércio, os comerciantes. Quem lê para a gente aí esse parágrafo? Eu cansei, bota outra pessoa aí. Com o passar do tempo, as feiras deixaram de ser temporárias e foram se tornando permanentes. Foi dessa forma, ao redor de feiras e das catedrais, que se originaram ou se desenvolveram algumas das principais cidades do período feudal. Estas foram chamadas de burgos, do latim burgus, que significa fortificação.
e seus habitantes receberam a denominação de burgueses. Muitas dessas cidades estavam localizadas em terras de um senhor feudal. Muito bem. Então, para a gente entender aí o que foi que Nália leu, a gente acompanhou. Como eram chamadas as cidades na Idade Média, na Europa medieval? Latimburgo. Essas foram chamadas de burgos, do latim burgus. No português, Já escutei burgos. essa palavra em filme. Então, burgos eram as cidades. Quem moravam nos burgos, nas cidades, era chamado de Burguês. burguês. Burgueses. Burgueses. O burguês. Isso, a classe da burguesia. Quem morava Da nos burguesia. burgos, nas cidades, vivia trabalhando na roça, era isso? Acho Sim ou que não? é. Não, vivia comércio. do comércio. Então, burgueses são os comerciantes nas cidades. Não pode ter comércio numa fazenda. Tu já fosse numa feira de uma fazenda, Rian? Não. As feiras acontecem nas cidades, é isso? Então, daí Já o fui nome... para comprar. Meu pai já foi para comprar animal. Agora, feira assim Isso. não. Muito bem. O modo de vida desenvolvido nos burgos era muito diferente lá do camponês do feudo. Então, olha aqui, Alta Idade Média, feudalismo, camponês. Baixa Idade Média, cidade, burguês. Como? Mas, não é de novo, Alta Idade Média, o que era que nós tínhamos? O feudalismo. Quem é a pessoa de destaque? O camponês que trabalha no feudo e vai gerar riqueza. Na Baixa Idade Média, no lugar do feudo, a cidade, o burgo. No lugar do camponês, o burguês. Né? Latimburgo. Entendi. O Já modo escutei de, esse nome em filme. o Só modo tô de, tentando me lembrar. o modo de vida desenvolvido nos burgos era muito diferente do modo de vida camponês do feudo. Nas cidades, cochila não, Tauan. A atividade predominante era o comércio, mais dinâmico do que a agricultura. Né? A feira era uma festa, né? Toda feira é uma festa, aquele empurra de gente, aquelas garrafas de suco vendendo comida requentada, alguém comendo uma Seu galinha. Cleitinho, É uma Vendendo cana-de-açúcar. cana de açúcar, caldo de cana, roupa e aquela gritaria. Vem, comadre, comprar aqui. Ó, um pente pro cabelo de Gabriel. Meu irmão Vai. mais velho, Rafael, ele se aí acordava tá 4 horas da esse manhã. sol, Pra ir com meu tio pro quadro. aí tá esse sol. Se aí o quê? O Cleitinho, aí na sua casa tá esse sol. Tá não, que eu tô dentro de casa, aqui tá só as telhas em cima de mim. Esse dinamismo refletia-se na velocidade com que a cidade se transformava e também numa maior mobilidade social entre seus habitantes. Olha, gente, aqui tem duas informações interessantes, Rian. Nós dissemos que ao redor das feiras surgiram o quê? Não me lembro. Mas As acima, ao redor cidades. das feiras surgiam vilas, cidades, povoados, né? Acabou de falar. Esse comércio, além de esse dinamismo, essa vida agitada, dinâmica, movimentada, além de transformar as cidades, também representava maior mobilidade social, coisa que não tinha lá no feudalismo. Você não se movia socialmente de um grupo para o outro. Com o comércio, você poderia deixar de ser do terceiro estado, do grupo excluído, e ascender socialmente, se mover socialmente, mobilidade social, para um grupo de maior importância. Deu para entender? Acredito que sim, hein? Vamos aí, essa pergunta que tem aí, Isaías, para a gente responder. Você se Viu? lembra da imagem de abertura do capítulo? Perceba o que foi que o artista buscou retratar Perceba que o artista buscou retratar um ambiente urbano. Quais são os elementos urbanos que a gente observa lá naquela imagem de abertura do capítulo? O que a gente pode Mas deixa eu ir colocar? lá ver. Os Abre tipos lá. de casa Casas, é tipo como se fossem uns prédios. casas, construções. É. O que tem mais de urbano, de cidade lá, que aparece Feira. lá? É um Feira. comércio. Comércio, Feiras também servem, não, né? isso, feiras, né? Muito bem. Que mais? Animais domésticos, né? Veja que os animais que aparecem... É um cachorro que aparece lá, né? É. Não é o animal do gado lá O cachorro feudo, né? O boi, a vaca, o porco.
animais Eu acho domésticos, que as roupas também, né? Ou as não? vestes, muito bem, é veste diferente de trabalhador do campo, né? São vestes mais compridas que dá para passar em casa, muito bem, e etc e tal. Ok, respondam aí, Certo. para a gente poder continuar. Já Rianzinho, terminei. já terminasse, Rian? Aí. Deixa de brigar com o Rafael Terminei, aí, Bruno. Rian, e responde. Ó, Ives Terminei. terminou, Isaías Tô quase. também, Sim, Malu também, João Pedro, César, Ana, Isa, Lucas, César terminou de álcool e joinha, terminei já. Terezinha, Cauã, Raquel, Bia, Diego, Vitor Matheus. Podemos seguir adiante. 5 minutos. Sim. Estamos nos 3 últimos minutos. Vamos apagar aqui essas respostas. Isso, pode Bichão apagar. bonito, hein, Gabriel? Queria um filhote desse aí. Agora esse cachorro de Tauan disse que dorme com ele, tem noite que ele se confunde, pensa que é o travesseiro e fica babando em cima do cachorro. As cidades não haviam desaparecido Oxe. totalmente durante a baixa idade, aliás, durante a alta idade média. Lá na época do feudalismo, as cidades não haviam desaparecido totalmente. Muitas dessas cidades tinham se tornado sede de bispos, bispados, essa divisão da Igreja Católica, né? Mas a partir dos anos 900, século X, a população das cidades se modificou. Vamos ler aí o texto seguinte. Quem lê essa janelinha, vi? Ô, professor, eu quero te contar uma coisa. Vai, Tauanzinho. Sempre quando for do meu cachorro, né? Ele deu baba em cima dele sem querer. É o É. contrário que acontece. Ele baba em cima de mim. Mas, rapaz, ainda bem que quando tu tá dormindo, ele passa a língua no teu olho, né? Tu nem sente. Vamos Você lá, tem durante muito a segunda coragem metade do de século dormir X, na quem lê aí pra gente? Durante a Aonde? segunda metade do século X e do século XI, mercadores que tradicionalmente se deslocavam de um mercado para outro começaram a se assentar. Bispos e condes com direitos de estabelecer mercados começaram a construir depósitos nas cidades para o armazenamento de mercadorias. Estantes permanentes surgiram em alguns lugares, seguidos de lojas e oficinas. Nessas últimas surgiram indústrias e a natureza das pequenas populações urbanas mudou. Clérigos, nobres e camponeses receberam a companhia de artesãos e mercadores. Valeu, Nali. Então era aquilo que a gente dizia, ó aqui, Rianzinho, a pirâmide social, ó. O primeiro grupo, o clérigo, do meio, os nobres e por último os camponeses. Quem é que vai compor também esse grupo aqui último? Artesãos e mercadores, que a gente está chamando de burguês, a galera que vive do mercado, que vive do comércio. As cidades medievais eram cercadas por muros e era frequente que, ao final do dia, os portões fossem fechados. Suas ruas eram estreitas, casas amontoadas, a organização espacial propiciava a propagação de incêndios e doenças. Entre os anos 900 a 1300, século X e XIV, a grande migração do campo para a cidade fez com que surgissem construções fora dos muros das cidades. Cidades medievais com muros você encontra ainda hoje, quando vocês forem viajar para a Europa, lembrando do professor de História. Para casa ficará a página 12 de atividades. 12. 12 de atividades. Deixa eu encerrar aqui, porque nós estamos na contagem regressiva do último minuto, senão a gente perde